Muito bom dia a todos. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer aqui o convite do Centro Espírita Allan Kardec, e em nome de muitos companheiros aqui do nosso Instituto de Estudos Espíritas, Wilson Ferreira de Mello, gostaríamos de saudar aqui os companheiros espíritas aqui de Campinas e de tantos outros lugares que estão nos acompanhando nesse momento, nessa bela manhã de domingo, aqui na cidade de Campinas, onde nós temos a oportunidade de conversar um pouco sobre um assunto que, ao mesmo tempo, parece distante, longe, um assunto que muitos guardam receio, quando não pavor, de mencioná-lo. Até a própria palavra, muitas vezes, causa uma má impressão em cada um de nós, mas, ao mesmo tempo que tudo isso é verdade, se existe uma única certeza aqui para nós, pessoas chamadas vivas aqui para a sociedade, é que um dia, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, só o Criador de fato o sabe, é que nós vamos morrer. E é interessante porque, mesmo dentro do ambiente espírita, quando se escuta essa palavra, muitos já levantam a mão e questionam: não, mas espera lá, a morte, ela não existe. É verdade, mas todos os dias as pessoas morrem. Entendendo morte, é claro que as duas visões, né, as duas argumentações, os dois pontos de vista estão certos. A morte não existe para nós que eu digo agora, a verdadeira criatura humana, a nossa verdadeira essência de seres pensantes do universo. Mas, por outro lado, existe um fenômeno, existe algo que acontece, um determinado ponto da vida, da trajetória aqui de cada um de nós, um planeta como a Terra, que faz com que, de uma hora para outra, nós estamos até conversando um pouco isso antes, né? Na maioria das vezes, sem nenhum tipo de aviso, a gente deixa, pelo menos na aparência, a convivência aqui com as pessoas que nós nos relacionamos, que nós amamos. O Espiritismo é claro com respeito a isso. O que existe é apenas um processo natural, intimamente ligado ao nosso corpo físico, ao nosso corpo biológico, mas, sem dúvida nenhuma, com grandes implicações, grandes consequências para nós espíritos, nós os seres imortais. Sejam aqueles, eu vou usar bem entre aspas isso, aqueles que partem ou aqueles que ficam. Eu digo entre aspas porque a experiência no dia a dia mostra que ninguém vai e ninguém fica. Nós apenas podemos dizer que muda-se a forma pela qual cada um começa a entender o que de fato é a vida aqui na Terra. Bom, mas hoje nós não estamos aqui propriamente para falar sobre a morte. É claro que, para a gente entender muitas coisas aqui, nós temos que fazer algumas reflexões sobre esse processo. Mas hoje nós estamos interessados no que existe após esse fenômeno. E nós vamos mostrar aqui, evidentemente, alguns pontos para a gente refletir, começar a pensar, mas esse, como qualquer outro assunto que diga respeito ao Espiritismo, ao conhecimento de como funciona de fato a vida, ao conhecimento das leis de Deus, ele não se encerra numa palestra, num curso, num seminário. Ele se encerra, se é que a gente pode expressar dessa forma, aqui dentro de cada um de nós, no sentido de refletir, de parar, de pensar. Então, o objetivo aqui da nossa exposição é levantar alguns aspectos, dar realmente material para a gente pensar um pouquinho sobre essa chamada, ou sobre o que vem depois disso que nós conhecemos e chamamos após a morte, mas, no fundo, é um grande convite para a gente cada vez mais pensar nesse assunto. E, certamente, se nós estamos aqui hoje, esse assunto, como tantos outros, certamente é de grande interesse para nós. Bom, vamos começar, claro, do início, da coisa mais simples possível.
Se nós estamos falando que vem após a morte, um pouquinho antes dessa chamada morte, existe a vida. A gente poderia aqui dar muitas definições, muitos argumentos, falar muito sobre o que é vida. Mas certamente cada um de nós aqui no dia a dia vai entender, vai concordar com essa visão aqui. Como é que a sociedade, aquela da qual nós fazemos parte, entende a vida humana aqui na Terra? Bom, é bem simples. Segundo essa visão, a vida começa no nascimento, transcorre, isso varia realmente ao infinito, tem o nosso tempo de vida aqui, e em determinado momento, acontece a morte. Então, a vida começa no berço e termina no túmulo, segundo a visão da nossa sociedade atual. Veja que em nenhum aspecto jurídico, por exemplo, não se fala em vida, impossível, né, falar em vida antes do nascimento e mesmo após a morte. Quem fala, quem se preocupa, quem aborda alguma coisa relativa após esse processo que a gente chama de morte, é o que nós conhecemos hoje como religiões. As religiões, sim, cada uma da sua forma, cada uma dentro aí da sua proposta, vem tocar naquilo que a gente chama da vida futura, que para alguns, a vida eterna, aqui no ambiente espírita, a vida espiritual, a vida no mundo invisível, a vida no mundo espiritual, várias palavras para dizer a mesma coisa. Mas na nossa sociedade é impossível. E veja que mesmo antes do nascimento, nem as próprias religiões, com exceções de alguns pensamentos, e certamente o maior deles, o pensamento espírita, vem aqui dizer que não, olha, tem alguma coisa assim após o nascimento. Mas o fato é que a nossa sociedade, ela é materialista nesse sentido. Quando a gente usa essa palavra, de forma alguma é um ataque, é algo que, no sentido pejorativo, é apenas dizer, olha, nós, no dia a dia, nós trabalhamos com aquilo que os nossos sentidos físicos enxergam. Por isso que é materialista, são os sentidos materiais. E é curioso isso. Porque se nós fizermos uma pesquisa com respeito ao grau de religiosidade das pessoas, seja aqui, seja no Japão, na França, vai variar um pouco as porcentagens, mas a grande maioria da sociedade, a grande maioria de nós aqui, de alguma forma tem aqui uma religião, abraça um pensamento religioso. E mesmo assim, no nosso dia a dia, nas nossas funções, seja em casa, seja no trabalho, a gente não leva em consideração a chamada vida após a morte. Apesar de todas as religiões, de alguma forma, abordarem, pregarem, defenderem que existe de fato a continuidade da vida. É curioso isso talvez uma das causas, a origem dessa falta de visão do chamado além-túmulo, talvez porque a gente não parou para pensar verdadeiramente naquilo que as religiões têm a nos oferecer sobre isso, nas explicações que são dadas sobre isso. Porque o dia que a gente parar para pensar seriamente e acreditar de verdade naquilo que as religiões nos colocam após a morte, certamente, em vez de uma interrogação aqui após a morte, a gente vai ter algo para falar, algumas certezas. Novamente, vai variar de acordo aí com os interesses, com as possibilidades, com a visão de cada um. Mas numa sociedade onde o pensamento religioso tem tanta importância como nós vemos no dia a dia, fica até estranho, é esquisito mesmo a sociedade ainda ser materialista. Isso mostra que nós temos que dar um ar de seriedade maior àquilo mesmo que nós temos para nós, aquilo mesmo que nós defendemos como uma proposta, como uma visão de vida. Bem, mas isso então é uma percepção da sociedade, a percepção nossa de seres aqui que vivemos num mundo chamado a Terra. E os fatos? Como é que é a vida, segundo os fatos, aquilo que a gente observa no dia a dia? Aqui mereceria a gente fazer um parênteses enorme e apresentar diversos fatos, muitos fatos, relacionados diretamente com a criatura humana. Então veja que aí não é mais uma opinião, não é mais uma hipótese, olha, pode ser, seria bom. Não, são fatos presentes, absolutamente presentes no dia a dia.
os fatos indicam que a vida não começa no nascimento, entendendo o nascimento, né? A criança que está nascendo ali, a vida humana não tem início ali, ela já existia muito antes. O que tem é, de fato, um recomeço da trajetória do espírito aqui na Terra. E se tem alguma coisa de novo, é o corpo físico, que aquele espírito, naquela oportunidade, está se servindo. E veja que, ligado, uma consequência natural disso, é que após a morte, também, claro, se a vida existe antes do corpo físico, não há motivo para imaginar que ela não possa existir após a morte do corpo físico. Entendendo a morte do corpo físico, realmente o simples parar de seu funcionamento. A gente pode, pelo menos nesse aspecto, comparar o corpo biológico com uma grande máquina, tanto que os médicos se referem à grande máquina humana, é o nosso organismo que estamos utilizando nesse momento. Alguém poderia argumentar, mas baseado no quê? Você falou em fatos, mas em particular aqui, né? Até o desenho mostra isso. Quer dizer que existem pessoas entre o nascimento e a morte, é o que nós estamos vendo aqui, a vida, mas existem pessoas também nessa condição, antes de aparecer aqui na Terra, e depois que elas desaparecem aqui da Terra? Sim. Até para facilitar, a gente se referir a essas pessoas, a gente dá o nome de espíritos, ou de alma, ou de seres invisíveis. São todas palavras que facilitam a gente entender, mas no fundo, em última instância, na prática, no dia a dia, são pessoas exatamente como nós. Aliás, há 100, 110, 120, 150 anos, algum período para trás, e muitos outros períodos para trás, nós estávamos exatamente nessa condição aqui antes do nascimento. E daqui 50, 100 anos, vamos estar também nessa condição, no chamado após-morte. É assim a vida na Terra. São várias ideias, vários conceitos, mas tem uma palavrinha que explica e engloba tudo isso, que é a reencarnação. E é curioso, se a gente for analisar, for pegar ali do início dos trabalhos de Allan Kardec, que foi um grande pioneiro do Espiritismo, ele que lançou as bases do que hoje nós conhecemos por Espiritismo. É interessante, de onde que surgiram essas ideias que hoje, até para nós espíritas, é algo até evidente. Não, mas é claro que existe vida antes do nascimento, é claro que existe vida após a morte. Mas no século XIX, quando as primeiras manifestações de uma forma mais ostensiva, que mais estavam chamando a atenção das pessoas, e dentre elas, Allan Kardec, estavam começando, quando era a aurora realmente do Espiritismo, isso não era nada evidente. Existiam, lógico, muitos pensamentos ao longo da história humana, porque, ao contrário do que alguns podem imaginar, o Espiritismo não inventou, de forma alguma, a chamada vida após a morte, não inventou a reencarnação, ele apenas procurou entender e colocar isso de uma forma que outras pessoas pudessem também se aproveitar dessas ideias. É o que nós temos hoje, por exemplo, nas obras de Kardec, é o que nós temos, por exemplo, hoje, num centro como esse, onde nós temos a oportunidade de colher já o trabalho, as ideias, os ensinamentos deixados por outras pessoas para a gente. Mas naquela época, Kardec é bem claro, quando ele começou a tomar contato com os espíritos, ele já não foi lá com a ideia da reencarnação na cabeça. Ele parou para escutar. Escutar quem? As pessoas que já morreram. Para a gente entender, conversar com os mortos. É lógico que mortos aqui, simplesmente, para a gente entender de fato o que é um espírito. Não existe a rigor ninguém morto. Um morto não fala no sentido como a sociedade entende. Quem fala são os vivos, é natural. Mas para a sociedade, na prática, o que o Espiritismo mostra é que os mortos, eles são tão vivos quanto nós, a ponto que a gente pode ter diálogos, conversas. Muda a forma, mas a essência é a mesma que nós temos no nosso dia a dia. Porque do outro lado, se é que a gente pode chamar de dois lados, mas só para facilitar, do outro lado é uma pessoa pensante,
como nós. O mecanismo, e certamente o mais conhecido dentre todos nós, é a mediunidade, mas é só a forma. A essência é exatamente essa. Nós estamos lidando com pessoas. E foram essas pessoas que já passaram, passam, e muitas, incluindo nós, evidentemente, vamos passar por isso. São exatamente essas pessoas que vêm contar o que existe após a morte. Existe um ditado antigo, famoso. Não, mas impossível entender o que existe após a morte, porque ninguém voltou para contar. Já ouviram esse ditado? Ele simplesmente não corresponde à realidade. No dia a dia não é assim. Porque nós podemos afirmar isso tranquilamente. A cada dia, centenas, se não milhares de pessoas vêm dar o seu testemunho do que elas próprias viram, observaram, entenderam, passaram por esse fenômeno, pela chamada morte. Mas como? Onde estão essas pessoas? Um lugar natural para que isso ocorra? Um lugar, um dos muitos. É um centro espírita, onde justamente as pessoas que aqui se reúnem têm interesse em manter esse contato com as pessoas. É como uma faculdade de medicina. Por que lá realmente as grandes conquistas da medicina, utilizando apenas um exemplo, surge aí de uma faculdade de medicina? Porque as pessoas estão lá interessadas nisso. O mesmo a gente poderia falar da matemática, da química, da física. Por que, pegando um exemplo mais do dia a dia, por que nas associações de bairro, por exemplo, surgem as melhores ideias ali para o bairro? Porque as pessoas estão lá com esse objetivo, com esse interesse. Então aqui, num lugar onde as pessoas se reúnem para entender o que é essa chamada morte, o que é a vida dos espíritos, é natural que os espíritos aqui então encontrem as melhores condições. É só aqui que existe essa comunicação, essa troca de ideias entre as pessoas aqui chamadas encarnadas no sentido de estarem ligadas a um corpo de carne, a um corpo físico, a um corpo biológico, e as chamadas desencarnadas sem esse corpo? Não, de forma alguma. Isso faz parte da criatura humana. Nós estamos falando, na verdade, de um grande processo de comunicação, de conversa, de troca. É natural, novamente, onde existir o interesse, haja as melhores condições. Mas eu tenho certeza, se a gente parasse aqui a exposição e passasse o microfone aqui para cada um, para contar alguma história, de alguma forma relacionada com as manifestações, com a conversa, com a visita, com a visão dos chamados mortos, que não são mortos, nós teríamos histórias incríveis aqui. Não é verdade? Cada um aqui não teria uma ideia, uma história para contar? Muitas vezes a gente não dá importância a essa história. Acha que não, mas ali foi delírio, né? Como nós estávamos no início. Será mesmo? Olha, muitas vezes até a falta de confiança, a falta de seriedade que nós damos àquilo que está à nossa frente. Faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Muito bem, então nós vamos passar então aqui a um exemplo, e desde já, em vários momentos eu vou falar sobre isso, mas um exemplo, um caso particular, justamente disso que nós acabamos de mostrar aqui. A melhor forma de nós conhecermos o que existe após a morte é perguntando, é conversando com as pessoas que já morreram, os chamados espíritos. Da mesma forma que se eu quero, por exemplo, chegar num lugar, eu vou perguntar para quem já passou por aquele caminho, quem conhece aquele lugar. Se eu quero uma boa referência de um médico, eu vou conversar, então, com uma pessoa que já passou por aquele médico. E o conhecimento espírita, apesar do que para a sociedade fica até estranho, seria impossível até essa frase, mas conversar com quem já morreu, mas um morto não conversa. Eu vou falar com uma... E aí o conhecimento espírita abre essa condição. Nós vamos falar com pessoas que já passaram por esse processo, porque a morte não acaba com a vida humana.
Do ponto de vista psicológico, do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, não há diferença entre nós e os chamados espíritos, entre as pessoas que já passaram por esse fenômeno. O corpo físico não faz a gente criatura humana, ele é uma consequência da nossa humanidade. Então nós vamos aqui apresentar trechos de um relato, de um depoimento de uma pessoa que já morreu. Uma pessoa que, por meio da faculdade, do mecanismo de comunicação que nós conhecemos por mediunidade, ele veio então trazer aqui alguns apontamentos, a sua própria experiência. Um caso dos bilhares, dos centenas, certamente, que todos os dias, nos bilhares de centros espíritas, dentro e fora do Brasil, ocorrem. E isso nem estou levando em consideração as bilhares de outras situações, seja aqui, seja na China, seja no Alasca, que as pessoas mantêm contato incessante com o mundo invisível. Isso faz parte da humanidade. E aqui então, a gente vai dar um foco para, em cima desse relato, desse caso particular, a gente tirar a visão mais geral, aquela que pode se aplicar a cada um de nós. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então são pequenos trechos, um trecho mais longo aqui tem 2 minutinhos, a gente vai ouvir e na sequência a gente conversa um pouquinho sobre ele. Eu sei que é difícil o que eu vou pedir agora, mas eu vou pedir para cada um ouvir e tentar imaginar realmente ali uma pessoa que já morreu. E veja se tem sentido. Mesmo aquelas pessoas que essa ideia é meio estranha, que não acreditam muito, mas faça um esforço. Tenta imaginar, nossa, se realmente a morte não existisse como a gente imagina aqui na Terra, faria sentido uma pessoa falar desse jeito? Esse é o ponto de partida para a gente entender o que está por detrás daquele relato. Quanta procura para encontrar-me, quanto desespero incompreendido por mim, porque ao me dar conta de que a vida, como conhecemos, com o corpo físico, havia passado e arrancado de mim aquilo que eu mais apreciava, aquilo que eu mais cuidava, que era meu corpo físico. Procurava manter a aparência, cuidava, mantinha-me exercitando para que a beleza não desaparecesse. Inesperadamente, sem nenhum aviso, ela, a morte, se aproximou e fez com que os meus olhos cerrassem aqui na terra, dando-me a oportunidade de abrir novamente, agora num estágio diferente. Sentia-me enjoo, sentia que algo estava estranho, impossível caminhar. Dava-me a sensação de estar totalmente desequilibrado, sem apoio, fatalmente caía e não entendia o que acontecia. Sempre somos amparados e não imaginamos o quanto o Deus, assim o chamamos, olha por nós. E concedeu-me um amigo bondoso, que surgiu nestes olhos que não enxergava mais a realidade atual. Então, muito bem, é lógico que não é propriamente o espírito que está falando, ele está falando por meio de um médium, de uma pessoa, então, que tem ali essa faculdade, essa capacidade, vamos dizer assim, de absorver ali, de interpretar
o pensamento que o Espírito deseja passar aqui para nós e coloca, então reveste esse pensamento na forma de palavras. Vou fazer uma rápida análise desse relato do que essa pessoa está falando para a gente. Primeira coisa, trata-se de uma pessoa absolutamente comum. Se a gente olhar novamente, recordar o que ele falou sobre a sua vida na Terra, talvez até para alguns, a gente poderia classificar como uma pessoa com uma vaidade um pouco mais excessiva, mas nada daquilo que a gente vê de diferente no nosso dia a dia, vê diferente em nós mesmos, se não for aí para o lado da vaidade com o corpo físico, com outras coisas. Enfim, quando a gente fala de comunicação, fala do que existe após a morte, é interessante, porque automaticamente as pessoas já dividem, ou se dividem em dois grandes grupos. Os supostos eleitos do Criador e a grande massa que vai ter dificuldades, vai encontrar. E a gente vê já pelo esse início que, aos olhos do Criador, nós somos absolutamente iguais. Somos seus filhos, somos seres da sua criação. Então, dentro dessa possibilidade de ligação dos chamados mortos, dos espíritos para conosco, de forma alguma, né, não se exclui ninguém, a não ser, é claro, pelo próprio interesse das pessoas envolvidas. Mas o que nós vamos falar aqui não é uma exceção, como alguns imaginam. É a regra geral. Evidentemente, não aqui da comunicação em si, mas do modo pela qual uma pessoa comum, mediana, vai ser tratada, como ela vai encontrar ali o desenrolar após o processo da chamada morte. Isso varia, é claro, em alguns detalhes, em tempo, mas nós não estamos preocupados com o tempo. Às vezes dá uma certa preocupação, nossa, eu vou passar 5, 10, um século sem saber. O tempo não existe para nós, seres espirituais. Me parece que a questão mais importante aqui é justamente essa, que a morte não encerra com a vida humana. Como nós já abordamos aqui, para essa pessoa, veja que a morte também apareceu de uma forma absolutamente inesperada, como a gente já viu e certamente vai ver muito ainda no nosso dia a dia. O detalhe é que ele chama a atenção aqui que após esse processo ele relata isso, dificuldade de caminhar, enjoos. O que é isso? Não são sintomas de uma pessoa que passou por algum tipo de distúrbio ali, orgânico, do corpo físico. Ele relata que ele está com mal-estar físico. Então, mesmo os chamados espíritos, que muitas vezes as pessoas podem imaginar como... Porque é até difícil imaginar, né? Na cabeça de muitos, o que é um espírito? Olhe para si mesmo. Nós somos espírito. Novamente, o corpo físico é uma consequência, quase uma continuação revestida de matéria do que nós somos. E após a morte, se alguém tem dúvida de como vai ser, como é a própria imagem, o ponto de partida, pelo menos, é só olhar no espelho. Isso mereceria, claro, um detalhamento mais cuidadoso. Por isso que nós estamos tratando aqui das regras gerais. Ter um ponto de partida para a gente pensar de uma forma mais séria nisso. Também apresenta uma certa confusão mental, como muitas situações aqui na nossa vida. Não é à toa que muitos espíritos comparam esse processo da morte para o espírito como um despertar. Muitas vezes ali a pessoa acorda ainda confusa. Então, assim, é natural que isso ocorra, é a chamada perturbação após a morte. Agora, e aqui sim, me parece que é o ponto que nós devemos nos apegar mesmo. Não importa que tipo de perturbação, como ela vai ocorrer, isso aqui acontece para todo mundo? Também de forma alguma, é um caso particular. Existem outras formas, existem situações em que realmente a pessoa ali, ela, para a gente entender, sai andando do corpo. Mas esses casos particulares não é nosso objetivo aqui hoje. O nosso objetivo é falar de uma regra geral, que essa sim ocorre para todos, sem uma única exceção, que é o contato, é o encontro da pessoa que já morreu com outras pessoas que também já morreram. Traduzindo no linguajar espírita,
Ninguém vai estar sozinho após a morte. Há muitas outras pessoas, muitos espíritos, e certamente aqueles, como aqui na Terra, que se interessam, que mantêm uma ligação conosco, estarão lá para oferecer aquilo que é necessário e possível. Duas palavras importantes. Necessário e possível naquele momento. Então, essa primeira parte aqui da comunicação, as primeiras impressões do espírito, quando ele se dá conta ali que de fato algo aconteceu. Mas é claro, tem mais coisa para ser falada, existe uma continuidade, a gente vai na sequência então, na segunda parte, nós vamos entrar agora falar um pouquinho, ele vai relatar um pouco da conversa, como foi então essa conversa com essa pessoa que ele encontrou após essa chamada passagem. Entrando em desespero eu já estava, quando este irmão se aproxima e como que por encanto senti-me feliz e afinei-me com ele, pois parecia-me um ser conhecido. Meu coração acalmou, pois sabia que agora tinha alguém que eu pudesse me amparar. Mas, diante de vários momentos alegres de nossa conversa, este irmão me chama a atenção para um ponto e diz que a vida há muitos ensinamentos e um deles é a morte. Para um espírito orgulhoso como eu, que acreditava ser o mais belo de todos, atraindo as jovens e aproveitando de toda a minha energia, de toda a minha jovialidade. Me diz este irmão que esta experiência eu já vivi, como uma pontada no meu peito me faz cambalear novamente, mas o amparo dele quase que instantaneamente me coloca firme. E continua a sua conversa, a sua fala. Maravilhado ele estava, eu acompanhava o seu raciocínio e começava a entrar no seu encanto. Então imagine nós, de uma hora para outra, e veja que existem casos aqui na Terra que se assemelham muito a isso. Uma pessoa que vai passar por uma cirurgia, por exemplo, tem ali uma anestesia geral, certamente muitos aqui já passaram por isso. A hora que acorda, parece que a gente acordou, de fato, em outro mundo. Então, qual a primeira providência? É acalmar, esclarecer, dar ali o necessário para a pessoa começar a voltar a raciocinar e utilizar aquilo que ela tem de melhor para entender a sua atual situação. E é isso que nós vamos ver aqui. Há uma fase de acolhimento, essa pessoa, esse espírito, tanto faz usar pessoa ou espírito agora, nós estamos falando realmente da criatura humana aqui. Ela é acolhida por uma pessoa, por um outro espírito que parece familiar para ela. E aí a gente poderia fazer um parênteses aqui e falar então das nossas outras existências aqui na Terra. Quando nós lemos os livros espíritas, que nós formamos uma grande família espiritual, com muitas pessoas que no atual momento a gente, se olhasse, não reconheceria ele pronto, mas guardaria de alguma forma esse sentimento familiar. E no nosso dia a dia, muitas vezes a gente encontra pessoas com essa característica. Após a morte, não sairia em absoluto diferente. Aqui tem um errinho, não é a confirmação da morte, é a confirmação da morte. Ele sabia que tinha alguma coisa diferente, meio estranha, e o Espírito esclarece, não, de fato, você já morreu. Imagine nós recebendo essa notícia, nesse estado. É claro,
muitos ficariam apreensivos, angustiados. É o que ele relata, eu senti ali uma dor no peito. Mas a pessoa continua, calma. Veja que não é bem aquilo que você imaginava a morte. E aí ele então se recupera e continua ali ouvindo. Ele faz algumas reflexões, para pensar na sua própria vida na Terra, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele julgava, naquilo que ele tinha plena certeza do que era importante, e agora, do ponto de vista de uma pessoa que já morreu, ele olha tudo aquilo e fala, nossa, tanta coisa que eu julgava que é importante, de onde eu estou agora, não é mais. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia? Olha para trás de uma época diferente da nossa vida, coisas que a gente achava que tinha que lutar, tinha que brigar, tinha que fazer, e hoje em dia não faz mais sentido. Não é assim na nossa vida? Quando a gente olha etapas diferentes dessa vida, a morte sendo mais uma etapa do Espírito, mais uma fase da nossa vida, ela é um convite natural para essas reflexões, nada além disso. E o mais importante, desse contato, desse esclarecimento, então veja que tem duas coisas aí juntas. O sentimento de confiança, o sentimento de fraternidade, de amor entre aquelas duas pessoas, que vai realmente dando condições para a pessoa, para esse espírito se manter firme. Então esse é um ponto, o sentimento. E também o bom senso, a lógica, a razão. Ou seja, aquilo que vai sendo falado para ele vai fazendo sentido. E no nosso dia a dia, e tem uma frase comum, muito comum aqui no ambiente espírita, chamada fé raciocinada, é justamente nós vemos aqui um caso ao vivo e a cores de uma pessoa que está utilizando essa ideia em seu proveito próprio, em seu benefício ali quando ela mais precisa. E precisa a gente esperar morrer para fazer isso? Não, de forma alguma. Nós temos plenas condições de começar a pensar já como um espírito imortal, desde já. E chegar até em reflexões semelhantes a que esse nosso companheiro, esse nosso irmão, está nos passando nesse momento. Mas vamos em frente, vamos passar agora aqui, um trecho rápido, uma vez equilibrado já. O que o espírito faz após a morte? Um exemplo, de muitos que a gente poderia dar aqui, com diferentes características, mudando uma coisa ou outra, mas nós estamos falando aqui, novamente, das regras gerais. E tempos se passaram, várias experiências vivi, aprendizados, aulas, tratamentos, fazendo-me tomar uma consciência da nossa verdadeira aparência. Esta situação vivida por mim deu a oportunidade de perceber que todos nós somos belos, muito mais quando nos despojamos do orgulho, do egoísmo, desta vaidade que macula-nos. Resta sim a beleza, a maior beleza. Daqui o Espírito menciona aulas, aprendizados, tratamentos. O que a gente vê nos livros espíritas é verdade. São experiências registradas por pessoas que já passaram aquilo. Se a gente olhar aqui a biblioteca, a livraria, nós temos milhares de casos semelhantes a esse. Novamente, cada um com a sua particularidade. Mas que apontam para algo bastante consistente. A vida humana continua. O que mais parece aqui que é importante a gente chamar a atenção, veja como essa situação, entre aspas, bem entre aspas, que eu vou dizer, nova para o espírito humano, nova no sentido de se ver ali após a morte. Como essas reflexões, como um processo bem conduzido de reflexões, pode alterar grandemente a forma pela qual a gente vê a vida. No dia a dia, a gente vê às vezes pessoas que mudaram radicalmente as suas ideias sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, sobre determinada situação,
E mesmo quando a gente olha nos livros espíritas, é interessante isso. A gente passa o olho muitas vezes ali num certo depoimento do espírito e a gente não se dá conta o quanto, se tratando de uma pessoa, uma criatura humana, uma pessoa, quanto foi necessário para aquela mudança de opinião. Por isso aquele convite inicial. Imagine nós aqui no lugar desse espírito, se sentir, se ver naquela situação. É só a partir dessa reflexão, a linha interior, que a gente vai ter condições de ver que aqui foi o quê? Um minutinho de um relato. Quantas experiências estão por trás disso? E é assim que nós temos que olhar, mesmo os livros que nós estamos acostumados, procurar entender, nossa, o que faz uma pessoa, vou usar termos para a gente entender, excessivamente vaidosa, de uma hora para outra dizer, não, nossa, a beleza é de outra ordem, todos nós somos belos. Muitos dirão, mas isso é óbvio. Não, é claro que é óbvio. Mas, e nós, de verdade, sentimos isso? Aqui nós estamos falando de uma pessoa, de um depoimento, de uma pessoa que parou, refletiu e tomou uma decisão, uma mudança. Às vezes a gente costuma dizer, mudar é difícil, fica para depois. A mudança é quando nós entendermos que ela é importante para nós. Para esse espírito, foi agora. Novamente, precisa esperar a morte para mudar? Não. Nós estamos aprendendo aqui com uma pessoa que já passou por isso. Agora, como vai, de que forma? Aí, claro, cabe a cada um de nós. Cabe a gente parar, pensar, utilizar aquilo que nós temos à disposição, seja nos livros, nas palestras, nas conversas, na convivência, no dia a dia, para mudar aquilo que a gente julga que é importante para nós. Mas sempre mais importante, né? Essa conclusão moral. Nós temos plenas condições de, em qualquer ato, em qualquer momento da nossa vida, tirar conclusões, boas conclusões daquilo. E falando em conclusões morais, vamos aqui para a última parte, onde a gente tem condições de avaliar, então, de uma forma mais ampliada, de uma forma plena e até emocionante, né? Diria eu, como que for desenrolar aqui para esse espírito. Esta minha breve história, breve relato, para mostrar aos amigos que nesta noite, nesta reunião, me ofereceram como bálsamo para aliviar. Que nesta noite eu pudesse respirar verdadeiramente a minha atual aparência. Aparência esta que tive na minha penúltima reencarnação. E visualizei. Visualizei agora e agradeço a Deus por ter me dado esta última existência como um mecanismo para eu meditar e tentar entender. Porque antes eu maltratei muito ao nosso Criador com as minhas palavras, pela minha aparência física, e me dado foi nesta última oportunidade de aprender que a verdadeira aparência é aquela que está em nosso coração. E por isso hoje, diante de todos vocês aqui, e a deste amigo bondoso que me acompanhou por longos momentos destas minhas oportunidades, agradecer de todo o meu coração, de toda a minha alma, e implorar que me concedam oportunidades de recomeçar verdadeiramente o meu caminhar, colocando em prática tudo aquilo que me foi disponibilizado durante todas estas oportunidades das minhas vidas. Então, novamente, nós vemos que é um caso particular, não é um caso geral. Dizer que, nossa, então, após a morte é sempre assim? Não, o que é sempre assim é que existe um encontro entre pessoas.
existe a oportunidade para sempre a gente parar, tirar as melhores conclusões para a gente continuar essa caminhada. Isso sim é o caso geral. A gente vê também aqui o papel da mediunidade, né? No sentido de, sem essa ferramenta, como conseguir ali, de uma forma, pelo menos como nós estamos vendo aqui, ou melhor dizendo, ouvindo nesse momento, esse relato, a mediunidade nesse aspecto é uma ferramenta extremamente importante para a gente conseguir ter material para a gente parar e pensar. E veja que interessante, essa experiência vivida pelo Espírito, ele estar ali frente a uma reunião mediúnica, falando por meio de um médium, naquele momento, e ficou claro isso, né, até depois por outras conversas que transcorreram dessa comunicação, aquele próprio momento que ele estava oferecendo o seu exemplo para auxiliar outras pessoas, no caso aqui certamente todos nós vamos estar pensando nesse exemplo hoje, ele próprio estava sendo auxiliado por um mecanismo, por uma forma que a gente não teve acesso, e nesse momento me parece talvez não seja o principal, mas ele próprio começou a ter lembranças, naquele momento da comunicação ele começou a ter lembranças, recordações da última existência. Aí ele parou e fez aí uma nova ligação, um novo aprendizado. Veja que sempre então nós encontramos oportunidades de aprender, especialmente naquelas situações onde de alguma forma a gente deseja contribuir com as chamadas leis do Criador. Aí então o aprendizado sempre vai ocorrer. Ele menciona aqui a importância da encarnação, do contato da matéria, ele faz essa ligação, olha, na determinada existência foi desse jeito, por um objetivo. Na outra, foi de um outro jeito, e agora olhando eu vejo então, novamente, não sabemos os detalhes, mas sabemos a importância que essa lembrança, que essa reflexão está tendo para aquela pessoa naquele momento. Interessante também que ele assume um compromisso para o futuro. Ele menciona aqui a ideia da volta, da reencarnação. Agora, já com uma experiência diferente, com uma bagagem diferente. Quando a gente fala em reencarnação, muitas vezes as pessoas imaginam, nossa, Deus me livre, né? Voltar, não, nem pensar, eu quero ficar lá. Esse aqui é um depoimento de uma pessoa que está vivendo exatamente essa situação. Aquela que a gente imagina aqui, que é de um jeito, e na vida, no dia a dia, nós temos inúmeros exemplos também. A gente pensa uma coisa antes de estar lá. Os filhos são muito assim, né? Quando a gente é criança, não consegue entender porque algumas decisões dos pais, fala que se fosse foi diferente, e aí com a sabedoria, com a experiência, quando a gente assume esses lugares, a gente vê que realmente as coisas aí são diferentes. E aqui é um belo exemplo nesse sentido. Duas questões do Livro dos Espíritos para a gente que englobam talvez todo esse aprendizado aqui nessa manhã. Pergunta 165 do Livro dos Espíritos. A perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Entenderam o homem de bem aqui? A pessoa que deseja o bem. De forma alguma, um ser perfeito. Nós não estamos na Terra aqui, senão para aprender. Imaginar que nós precisamos ser perfeitos para viver, então, as oportunidades oferecidas por Deus, é o mesmo que imaginar que um aluno tem que ir para a escola já sabendo tudo. E não existe isso. É o processo de aprendizagem. Então, quando nós lemos aqui o homem de bem, é aquele que vê no bem, só para a gente entender, vê no bem uma coisa boa. Para a gente e para as demais pessoas. Isso que é o homem de bem, na opinião dos espíritos que ajudaram aqui Allan Kardec. Então, essa perturbação, o homem de bem que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Veja que não foi bem o caso aqui, se a gente olhar o começo, mas a hora que você olha o conjunto da comunicação, no final o espírito pareceu perturbado? Não. O conjunto, o começo, meio e fim. Então, para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele compreende sua situação. E é assim que nós vemos também no dia a dia. A nossa ansiedade brota
à medida que a gente quer só sempre do nosso jeito. Aquele que para e pensa que a vontade do Criador seja feita, certamente aqui se encaixa muito bem nesse chamado homem de bem. Questão 258, o Livro dos Espíritos. Antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe é sucederá, do que vai acontecer no curso da vida na Terra? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de pensar, ou porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aqui um exemplo, você vê que o espírito começou a mencionar já as próximas existências, as próximas encarnações. Qual o ponto de partida? A experiência que ele está vivendo com o espírito naquele momento. Muitas outras questões poderiam ser colocadas aqui. É um material riquíssimo disso daqui. Mais duas para a gente mostrar que o que está em livros como o Livro dos Espíritos não é invenção, não são palavras jogadas, é baseado no relato, na experiência de pessoas de verdade, como nós aqui nessa manhã. Então agora dá para responder a pergunta que é o título da palestra. O que existe depois da morte? Um mundo formado por pessoas. O que a gente enxerga aqui, o que a gente vê, o que a gente vive, as nossas expectativas, as nossas experiências, as nossas angústias, as nossas felicidades que nós cultivamos aqui, esse vai ser o ponto de partida, lá no chamado mundo invisível, que para muitos é longe, é distante, faz parte aqui do nosso dia a dia. Podemos falar sem nenhum receio que Deus criou apenas uma humanidade. Nós, formada pelos nossos espíritos, os seres pensantes da criação, em diferentes fases, etapas, na aparência, porque do ponto de vista do que nós somos, do que nós pensamos, sentimos, e aí volta aquela questão inicial. Se fosse possível, partindo dessa ideia inicial, se fosse possível uma pessoa realmente continuar viva após a morte, não faz sentido as reações que essa pessoa, que esse espírito trouxe aqui, esse relato não seria coerente? Essa é a pergunta que eu gostaria aqui de deixar para cada um, para pensar e refletir, e certamente maiores informações, nós temos milhares de outros exemplos. Milhares de locais, como aqui o Centro Espírita Allan Kardec, onde os interessados, as pessoas que desejam verdadeiramente conhecer um pouquinho melhor sobre isso, vão encontrar as melhores condições para que isso passe apenas de um som ouvido aqui numa manhã, no salão, para um sentimento que a gente carrega e, quando necessário, a gente utilizar em nosso benefício. Gostaria de agradecer a todos, desejar muita paz e, eu preciso falar a verdade, eu ia dizer até a próxima semana aqui no rádio, eu costumo dizer isso, mas aqui, lógico, uma palestra, não, mas novamente agradecer aqui a atenção de todos, esperar que realmente esses apontamentos do nosso amigo espírito, que tenho absoluta certeza, está muito feliz por compartilhar dessas ideias aqui com todos, seja de utilidade para todos. Muito obrigado.